Olá, amado líder, graça e paz. Nós vamos compartilhar com você agora os princípios do estudo que será aplicado nessa semana. Esse estudo está baseado no sermão que o reverendo Osni pregou no culto das 19 horas. O título do sermão é Pais Dignos de Serem Imitados. Porém, antes de nós irmos ao estudo, uma primeira questão aqui. Na sua concepção, o que é um modelo de pai ideal? Eu imagino que no seu grupo vão surgir aí as mais diversas opiniões. Talvez alguém diga, olha, o pai ideal é aquele que é presente, um pai ideal é aquele que é trabalhador, um pai ideal é aquele que cuida da esposa e dos filhos, um pai ideal é aquele que é temente a Deus. Então, há uma abertura aí para instigar aquilo que nós veremos a seguir no estudo. Lembrando que nosso modelo de pai ideal é o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Bom, mas a introdução vai falar sobre a falta da comemoração do Dia dos Pais ou a forma que tem mudado, porque nós temos visto novas configurações familiares, às vezes formadas por duas mulheres, às vezes por dois homens, ou muitas vezes é um padrasto, é um avô que cuida daquela criança. E aí até algumas escolas não têm comemorado mais o Dia dos Pais ou o Dia das Mães por conta dessas novas configurações. Porém, nós cremos no modelo de Deus. Nós vamos voltar sempre ao plano original, o projeto original de Deus. E a igreja, então, tem sido essa voz em meio a essa controvérsia toda. A primeira questão, ou o primeiro pai que nós vamos abordar aqui, é Abraão, o pai da fé. E a questão está assim, é uma figura central na Bíblia, pois por meio de Cristo somos descendentes de Abraão. Em Gênesis 18:19 temos a orientação de Deus a Abraão, que era guardar o caminho do Senhor e praticar a justiça e o juízo. Foi um homem longevo que deixou duas marcas para sua família. Ele foi um modelo de fé e de obediência. Ele creu contra a esperança, pois as idades dele e de Sara não proporcionavam mais ter filhos. A Bíblia diz que Sara já havia cessado o costume das mulheres, Abraão, aos 100 anos, ser pai é algo controverso. Mas Abraão, aos 100 anos, e Sara, aos 90 anos, se tornaram pais de Isaac. Algo impossível aconteceu. Deus é o Deus das causas impossíveis. Diante dos impossíveis da vida e diante de promessas que se demoram em cumprir, quais são as suas reações? Então, muitas vezes a gente quer dar jeitinho para Deus, não é? Mas Abraão é um modelo de perseverança. Ele creu contra a esperança e eu creio que esse é um modelo, então, a ser imitado, Nós devemos transmitir a fé, aquilo que nós cremos, que Jesus é o único e suficiente Salvador, e também o exemplo de obediência. Às vezes a gente não entende muito bem os princípios de Deus ou porque Deus pede algumas coisas de nós. Mas Abraão, ele simplesmente obedeceu a uma ordem de Deus, eu obedeço. A questão B está assim, quais mensagens o exemplo de Abraão traz ao seu coração? Mais uma vez, fé e obediência. Sabe que pela fé, coisas grandiosas aconteceram. A Bíblia diz que pela fé foi que Abel ofereceu o mais excelente sacrifício, foi pela fé que Noé construiu o grande barco, e foi pela fé que, na velhice, Abraão se tornou pai de Isaac. Então, esse exemplo de fé e de obediência. Sabe que muitas vezes há pessoas que se levantam sempre questionando a palavra de Deus. E cada vez mais nós percebemos que a palavra de Deus não é necessariamente para questionar, é para ser obedecida. Bem, a letra C está assim, quando Isaac já era um rapaz, Deus o pediu em sacrifício no Monte Moriá. E Abraão obedeceu, mas quando ele levantou o cutelo para sacrificar o menino, Deus disse, Abraão, não mate o menino. E quando Isaac questionou sobre o cordeiro do sacrifício, Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho. Abraão demonstrou confiança em Deus. Comente, quais atitudes nossas podem demonstrar às pessoas próximas, a essas pessoas que são próximas a nós, que nós somos pessoas de fé. Sabe que não é algo assim que é um passe de mágica, uma frase de efeito, dizer eu tenho fé.
as nossas atitudes vão demonstrar que nós temos fé. Por exemplo, uma pessoa que é perseverante na caminhada com Cristo, ainda que passe por lutas e tribulações, está demonstrando fé. Há pessoas que no momento da crise, o que elas fazem? Parece que fazem pirraça com Deus, né? Deixam de participar dos cultos, da célula, deixam de orar, deixam de meditar na palavra, como se isso fosse fazer Deus ser menos Deus. Deus é imutável em seu ser e Ele tem planos. Nós nem sabemos o que é bom ou ruim para nós. Aquilo que muitas vezes aparenta ser ruim aos nossos olhos pode ser talvez um grande projeto de Deus, e sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Letra D. Pensando no plano de salvação, quais ensinos esse relato traz ao nosso coração? Então vamos fazer um paralelo pensando no plano de salvação. Abraão simboliza o próprio Deus, que enviou o seu filho, que pagou o preço no nosso lugar, por fim, foi sacrificado lá no Monte do Calvário. Ele se entregou no nosso lugar. Assim como Abraão, ele iria sacrificar lá no Monte Moriá a Isaque, o primogênito de toda a criação, foi entregue no meu e no seu lugar. E aí a gente vê que a Bíblia é um livro cristocêntrico. O tempo todo aponta para a vinda de Cristo. Então, esse é o paralelo da salvação. Questão 2, o segundo pai, que nós vamos refletir sobre ele nessa semana. José, o pai adotivo de Jesus. O pai adotivo de Jesus foi um exemplo de obediência, humildade, responsabilidade e discrição. Leia Mateus capítulo 1, 18 a 20. Nesse texto podemos perceber o caráter de José. Não quis difamar Maria, quando o anjo veio e disse a ela que estava grávida do Espírito Santo. Muitas vezes há textos da palavra de Deus que temos dificuldade de entender. Humanamente falando, a situação de José é difícil de aceitar e se submeter, mas José providenciou o necessário para a segurança de Maria e Jesus. Qual seria a sua reação se estivesse no lugar de José? Eu creio que na sua célula nós vamos ter as mais diversas respostas. Talvez alguém vá ser franco e vai dizer, olha, eu teria dificuldade de aceitar essa situação, porque ele estava noivo de Maria, vivendo o tempo do desposamento, que não podia ultrapassar um ano, e de repente Maria aparece grávida. Às vezes a gente vê a história de Jesus assim de uma forma muito romântica, né? Não é muito fácil para um homem entender, compreender. Se hoje é difícil, imagina naqueles tempos e numa cultura tão machista como é a cultura do Oriente Médio, né? Difícil de compreender. Mas José, ele aceitou. Foi necessário que Deus enviasse um anjo, mas ele acatou a palavra do anjo e ele protegeu a Maria, ele protegeu a Jesus. E aí ele foi pai adotivo para que eu e você pudéssemos ser filhos adotivos. Por meio de Cristo, nós nos tornamos filhos adotivos do Criador do Universo. Já pensou nisso? Então, realmente foi um ato de fé, obediência, discrição. Ele poderia muito bem falar mal da sua noiva, que agora aparece grávida, mas ele entendendo que ali se cumpriria o maior de todos os projetos, ele se submeteu, ele obedeceu. E a questão 2 está assim, ó, o que podemos aprender com José? Muitas vezes, aquilo que a palavra de Deus nos pede parece contraditório. É difícil para a gente entender. Eu, às vezes, tenho os meus questionamentos. Eu, por exemplo, se fosse ter a minha justiça própria, eu acho que Moisés deveria ter entrado na Terra Prometida, depois de ter sido tão usado por Deus. Mas eu acho, Deus é soberano. Ele teve um projeto, ele teve um propósito. Então, em tudo isso, na soberania de Deus, nós nos submetemos, mesmo que a gente não compreenda. E a gente poderia compartilhar e debater muitos outros textos que talvez nós tenhamos dificuldade de compreender. Mas olha só, todas as vezes que alguém se submeteu à vontade de Deus, ele foi usado para um grande projeto. Imagina,
Se José resistisse, talvez o maior de todos os projetos de Deus, que é a salvação por meio de Cristo, não se cumpriria. Eu me lembro da história de José do Egito. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar, mas quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, parece que eles tiveram medo. José do Egito, ele falou assim, não fiquem com medo. Eu sei que Deus usou toda essa situação para que hoje pudesse ter alimentação para toda a nossa família, provisão para toda a nossa família. Aquilo que parecia um absurdo, ter sido rejeitado pelos seus irmãos, vendido para ser escravo em uma outra região, se tornou em bênção. Então, nós não somos soberanos, Deus é soberano, Ele conhece o futuro. A palavra de Deus, mesmo quando a gente não compreende, nós devemos obedecer. E por fim, Jetro, o pai sábio e conselheiro. Jetro foi um pai sábio que soube dar orientações cruciais para o bem-estar de sua família e de toda a nação de Israel. Em Êxodo capítulo 18, versículos 17 a 19, podemos perceber Jetro dando sábios conselhos ao seu genro. Compartilhe algum conselho que o seu pai lhe deu que se tornou relevante para a sua vida até hoje. Então, por falhos que os nossos pais terrenos tenham sido, alguma virtude eles tiveram. E se você não teve um pai terreno, você teve um avô, teve um tio, teve alguém que ocupou essa figura. Que conselho essa pessoa transmitiu, algo positivo, que você guarda até hoje? Por exemplo, para mim, meu pai, ele sempre falava que um homem de verdade, ele tem que ter a palavra como aquela época do fio do bigode. Prometeu, tem que cumprir. O meu pai terreno foi um homem que ele preferia levar prejuízo a dar prejuízo. E eu aprendi isso, esse exemplo de integridade, né, de ser fiel nas pequenas coisas. Meu pai foi um homem extremamente trabalhador. Então, eu também reproduzo isso. Todos nós temos algo a ser transmitido, mas também cabe aqui uma reflexão. Hoje, a tocha está nas nossas mãos. Hoje, eu sou pai. Que modelo eu quero transmitir às vindouras gerações, né? Então, essa questão nos faz ver algo positivo no nosso pai terreno, mas também nos leva a refletir. Que legado eu quero deixar às vindouras gerações? Bem, a conclusão está assim. Abraão, José e Jetro nos oferecem modelos poderosos de paternidade dignos de serem imitados. Que possamos seguir esses modelos bíblicos, permitindo que Deus nos guie para sermos pessoas segundo o coração dele. Esses são modelos a serem reproduzidos na nossa vida. Lembrando que temos um Pai Celestial que é perfeito, o qual enviou o seu Filho mais velho, primogênito de toda a criação, para que fôssemos reconciliados com o Pai. Por isso, buscamos desenvolver o nosso relacionamento com o Pai, clamando sempre a plenitude do Espírito Santo. Então essas são as instruções para o estudo dessa semana. Que Deus te abençoe grandemente. Lembre-se que você é precioso para nós, mas você é muito mais precioso para Deus. Fique na paz.